estamos juntos depois de um tempo, né? Qual eu estive de férias, estive num período de descanso com a minha família e graças a Deus estou de volta. Confesso que estou com muita saudade dos irmãos, né? Nesse período que estamos de recesso, mas eu tenho certeza que em breve, ali do dia 7 de fevereiro, nós vamos estar juntos de novo, né? E aí eu vou poder matar a saudade dos irmãos, né? Muito bem, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse culto online, né, de hoje. Nós vamos ler um dos capítulos que nós lemos durante a semana. Nós estamos retomando a nossa série de pregações baseada na nossa leitura bíblica devocional, e o livro em questão é o livro do profeta Isaías. Então eu convido você a abrir o livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 18. São 10 versículos que nós vamos ler. Isaías, capítulo 30, versículo 8 ao versículo 18. Eu acredito que os irmãos já tenham aí encontrado, né, a referência. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E o texto nos diz o seguinte: agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água de cisterna. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5. Todos vocês fugirão até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nesse momento oramos a Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar presente entre nós, que Tu possas falar ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja fundamental para que haja transformação, a transformação de nós mesmos, e que cada dia mais nós possamos nos parecer com Jesus Cristo. Mas sabemos que só o Teu Espírito Santo tem poder para fazer essa transformação em nossas vidas. Faça essa transformação, é o que nós desejamos e é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falamos sobre vida difícil, né? Nos últimos tempos, né, a gente tem visto como tem sido difícil o nosso trabalho cotidiano. Parece que o dinheiro ele está valendo bem menos do que valia alguns anos atrás. Nós também sabemos
que o trabalho, né, o desemprego tem sido algo forte também aqui no nosso país. Nós sabemos também que temos vivido um momento muito complicado na saúde generalizada, né, por conta desse vírus que assombrou as nossas vidas nos últimos tempos. Mas uma coisa eu queria dizer para vocês: vida difícil mesmo era a vida dos profetas, os profetas do Senhor. Não era fácil servir ao Senhor, não era fácil participar dessa missão, porque a todo instante esses homens de Deus, eles de alguma forma corriam risco de morte. Nós, se olharmos para profetas como o profeta Elias, por exemplo, a história dele é uma das mais conhecidas das Escrituras. Esse homem, ele foi praticamente o único que sobrou num período onde o rei de Israel, Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, eles estavam numa intensa perseguição aos profetas do Senhor e, ao contrário dos profetas do Senhor, os profetas de Baal, eles tinham regalias, eles eram bem tratados, eles eram especiais para Israel nesse determinado momento, e todos eles foram presos, muitos foram mortos, e houve um momento que praticamente somente Elias era a voz do Senhor para o povo de Israel. Ele sozinho, ele enfrentava toda uma nação que tinha se voltado completamente para o Senhor, e conforme nós lemos, em um determinado ponto de sua vida, ele chegou quase que a desanimar completamente, pois a sua vida estava muito difícil. Nós também vemos nas Escrituras um outro profeta, chamado profeta Jeremias. Como nós sabemos, ele teve o seu ofício profético, durou por décadas, na verdade por 40 anos, 4 décadas, e esse homem do Senhor, ele também sofreu momentos muito difíceis, porque a nação inteira de Judá não queria ouvir a sua mensagem, pelo contrário, eles queriam calar a voz desse profeta do Senhor, e durante 40 anos esse homem do Senhor, ele foi perseguido, e foi lançado em prisão, e fizeram tudo para que ele se calasse, para que ele não fosse voz do Senhor. E a gente vê aqui também nesse livro que a vida do profeta Isaías não foi nada fácil. Se nós observarmos bem, nós veremos que o profeta Isaías profetizou contra uma nação que estava contra o Senhor, tinha se voltado contra o Senhor, e o profeta, ele proclamava uma mensagem que as pessoas não queriam ouvir de forma alguma. E quando nós olhamos o seu chamado lá atrás, e quando olhamos a sua profecia, nós vemos que grande parte dessa profecia era exatamente para apontar os erros da nação, era exatamente para confrontar os erros da nação, e a sua mensagem não era nada popular. Nós sabemos que ele profetizou na época de alguns reis que foram muito importantes. O livro nos fala sobre alguns deles, foi Acais, foi Jotão, foi Uzias, foi Ezequias. Alguns desses reis foram tementes ao Senhor, mas outros não. Mas assim mesmo a nação não queria ouvir, a nação como um todo, não só os reis, mas também os religiosos, os sacerdotes, muitos dos líderes do povo não queriam ouvir aquilo que o profeta Isaías estava profetizando. Então a sua vida não foi nada fácil. E quando nós lemos esses versículos aqui, nós percebemos que a mensagem era uma mensagem dura para o povo de Israel. O versículo 9 nos diz que esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Ou seja, o profeta tinha a noção de que ele falava a uma nação que não queria ouvir a voz do Senhor, e é um tanto estranho nós lermos isso, porque exatamente a nação de Israel foi aquela nação na qual o Senhor, com mão poderosa, tirou do Egito, atravessou o deserto, conduziu, guardou a nação durante o período no deserto, até lhes trazer a terra prometida, lhes dar a terra prometida. E depois o Senhor, por várias e várias vezes, atuou de modo poderoso. E no tempo de Davi, nós vimos
a mão do Senhor com aquele rei, né, no tempo de Salomão, a prosperidade, a bênção de Deus, e alguns anos depois, alguns séculos depois, poucos séculos depois, nós percebemos que a nação de Israel, não apenas os reis, mas também os religiosos, mas também o povo já estava praticamente se esquecendo do Senhor. Eles ofereciam os sacrifícios no templo, mas na verdade aquilo era pura religiosidade. O povo já não se importava mais com o Senhor, eles faziam aquilo apenas como uma tradição, mas não porque de fato tinham um coração contrito, uma vontade de servir integralmente ao Senhor. E a gente vê então o profeta denunciando exatamente esse pecado do povo, essa forma do povo agir. E a gente percebe aquilo que o profeta diz no versículo 10. Eles dizem aos videntes, ou seja, a intenção deles, o que eles diziam aos profetas era o seguinte: não tenham mais visões, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Nós observamos aqui, irmãos, que na verdade, mais do que se voltar contra o Senhor, eles não queriam saber dos mandamentos do Senhor, eles não queriam dar atenção àquilo que os profetas, que eram a voz do Senhor para a nação, eles não queriam ouvir o que os profetas tinham a dizer, porque aquilo que os profetas do Senhor diziam não agradavam aos seus ouvidos. Então eles, praticamente o que eles diziam era: contem mentira, nós queremos ouvir mentiras de vocês, nós queremos ouvir que vocês profetizem ilusões, porque nós não queremos acreditar naquilo que vocês estão dizendo. Nós queremos que vocês digam que nós somos maravilhosos, que nós somos incríveis, que Deus vai abençoar em tudo o que a gente fizer, e que a gente não precisa se preocupar em servir ao Senhor, porque as bênçãos virão. Nós poderemos continuar servindo aos deuses, servindo aos ídolos, que não haverá problema algum. Deus vai nos livrar do mal e vai nos dar muita prosperidade. Isso é o que eles queriam ouvir. Muitos profetas já haviam se corrompido, mas o profeta Isaías continuava firme em sua vocação, e ele profetizava aquilo que o povo não queria ouvir. Mas o propósito de Deus não era trazer juízo para o seu povo. Na verdade, o que Deus queria era exatamente aquilo que o profeta fala no versículo 11: deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Esse era o apelo do profeta Isaías para a nação. Ele, na verdade, ele tentava fazer com que o povo saísse daquela posição obstinada diante de Deus, né? Esse era o intuito da mensagem do profeta. Mas eles sabiam, Deus sabia que era impossível, porque aquele povo tinha um coração duro. Por isso, continuando no versículo 12, ele diz: por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Deus queria que eles não entrassem por aquele caminho. No entanto, eles continuavam fazendo coisas que desagradavam completamente ao Senhor. E como exemplo, irmãos, eu vou citar uma das coisas tão faladas pelo profeta Isaías. Muitas vezes ele denunciou, por exemplo, uma falta de confiança no Senhor. Aquele povo não queria ouvir a voz do Senhor, não queria confiar no Senhor, preferia confiar nos homens, preferia confiar no poder de outras nações. E o exemplo que eu dou é exatamente aquele que o reino da Síria, que era um dos mais poderosos daquela época, que já tinha tomado Damasco, que era uma cidade de uma nação vizinha, já havia também tomado a Samaria, que era a capital do país irmão, o reino do norte, né, Israel, né, que vivia ao lado de Judá. Quando, assim da morte de Salomão, houve uma separação em dois reinos, né, reino do norte, conhecido como Israel, e reino do sul, conhecido como Judá. Então o profeta Isaías era de Judá,
e eles já tinham visto que os assírios já tinham tomado também o reino do norte. O reino do norte, Israel, já havia sido completamente destruído. Então o povo de Judá, em vez de confiar no Senhor, eles tentavam confiar no Egito, por exemplo. No entanto, o Senhor havia falado que eles não poderiam voltar para o Egito. Isso era uma ordenança do Senhor desde os tempos de Moisés, mas eles preferiam confiar no braço forte de Faraó do que confiar no Senhor, apesar do Senhor ter dado muitas e muitas vezes prova do seu poder, prova do seu amor pela sua nação, porque o Senhor preservava a sua nação. Eles preferiam escolher os próprios caminhos, desobedecer ao Senhor e fazer uma aliança com o Egito. Mas o Senhor, através de Isaías, dizia que essa aliança não daria em nada, porque o Egito era como um homem qualquer, era como uma pessoa qualquer. O Senhor estava acima deles e eles não tinham qualquer poder para ajudar o povo de Judá. No entanto, o povo confiava nessas alianças. Por isso o versículo diz que este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Mas, como eu disse, irmãos, o Senhor não desejava o juízo para a sua nação. Nós lemos muitos capítulos no livro de Isaías, nós que estamos acompanhando a leitura bíblica devocional, momentos em que Deus fala sobre a sua ira vindoura. Mas não é que Deus desejasse isso. O problema é que Israel tinha feito uma aliança com o Senhor, e o Senhor havia dito: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês me desobedecerem, seguirem outros caminhos, servirem aos outros deuses, a bênção não estará com vocês, pelo contrário, haverá maldição na vida de vocês. Mas o povo não serviu ao Senhor. Então a mensagem do profeta era um alerta que o Senhor dava à nação. Mas o que o Senhor desejava? O Senhor desejava aquilo que está escrito no versículo 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Na verdade, o que Deus desejava era que Israel se arrependesse dos seus maus caminhos, é que Israel olhasse para trás, que o povo de Judá olhasse para trás, visse aquilo que eles estavam errando, se arrependessem daquilo que eles haviam sido feitos. O Senhor demonstrou várias e várias vezes a sua misericórdia para com os reis de Israel, para com a nação de Israel, e era isso que Deus desejava. Mas não apenas o arrependimento. O arrependimento era algo importante, mas também o descanso. O texto fala: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Por que o descanso? Porque na verdade era descansar no Senhor, confiar no Senhor, entregar ao Senhor ao caminho, sabendo que Ele tudo faria por Israel. E várias vezes o Senhor demonstrou isso para a nação. Não é à toa que mais à frente nós vamos ler no capítulo 36 ao capítulo 39, um momento onde os assírios, essa nação tão poderosa, tão forte, tão inescrupulosa, quando eles cercaram Jerusalém, para tomar Jerusalém, o rei Ezequias, ele ora ao Senhor, ele vê que a situação era muito difícil, que se os assírios viessem para tomar, eles tomariam e arrasariam a cidade. Então ele ora ao Senhor, e sem lançar nenhuma flecha sequer, Deus operou, e Deus fez com que aquela nação ela fosse destruída por alguma peste que aconteceu no acampamento dos inimigos. E quando o rei Senaqueribe, o rei tão poderoso, voltou para sua casa, ele foi assassinado pelos próprios filhos. Eles foram derrotados sem Israel tomar qualquer atitude, porque o Senhor livrou Israel. O que precisava era arrependimento e descanso, ou seja, se arrepender das suas falhas, dos seus pecados passados e passar a confiar no Senhor a partir de agora. No entanto, se o povo continuasse naqueles maus caminhos, e aí vem o versículo 17, essa era a triste promessa que o Senhor faz para eles, algo tão ruim para Israel, que Judá na verdade não quis ouvir.
fugirão da ameaça de 1, diante da ameaça de 5. Todos vocês fugirão até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Ou seja, toda aquela bênção que Deus prometeu, que Israel vivenciou, principalmente no tempo de Davi, quando a nação de Israel se tornou poderosa diante dos inimigos. Todos se assustavam com o poderio de Israel, porque eles confiavam no Senhor. Na verdade, tudo isso iria se voltar contra Israel, porque eles tinham abandonado o Senhor. E o versículo 18 diz: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Apesar disso tudo, o Senhor, ele tinha algo reservado para a nação. Ele desejava que os israelitas se arrependessem, para que ele mostrasse misericórdia. E de fato, irmãos, Israel, ou melhor dizendo, Judá, nós vemos que foi se perdendo cada vez mais, mas mesmo entre o povo obstinado, havia aquele remanescente, aquele povo que era fiel ao Senhor. E quando nós continuamos lendo a história de Israel nos livros de Esdras e Neemias, que nós já lemos, nós percebemos que esse remanescente, Deus guardou enquanto estiveram no cativeiro, e Deus trouxe de volta a nação, e guardou e cuidou dos seus filhos, mesmo com as dificuldades, mesmo tendo que reconstruir Jerusalém, os muros, o templo. Deus esteve presente com esta nação. Como são felizes todos os que nele esperam, é o final desse versículo 18, ou seja, todos os que confiam no Senhor, tenham esperança. Como são felizes todos os que nele esperam. Isso porque Deus, ele é alguém que é poderoso para cumprir a sua palavra. E Deus, ele nos diz que ele ama o seu povo, ele guarda o seu povo. Então quem confia no Senhor, quem confiou no Senhor nesse tempo, pode esperar no Senhor, porque o profeta diz: como são felizes todos os que esperam no Senhor, porque serão guardados por esse Deus que é poderoso para preservar qualquer um que se arrependa e descanse nele. Queridos, eu queria fazer algumas colocações importantes, algumas aplicações importantes desse texto para nós. Nós estamos vivendo momentos também muito complicados, assim como Israel se virava, não queria ouvir a voz do Senhor, tapava os ouvidos ou pedia para que os profetas profetizassem ilusões para eles. Eles queriam ser enganados. Nós vivemos um momento em que a nossa geração, ela prefere ser enganada do que ouvir a verdade. Nós vemos que aqueles que não conhecem o Senhor, eles tapam os ouvidos, eles não querem conhecer o Senhor, e aí eles buscam em todo tipo de religião outras vozes, outras coisas. Muitas vezes eles não encontram uma resposta para a criação do mundo, quem criou o universo. Simplesmente dizem que foi fruto de uma explosão aleatória, ou criam teorias ou doutrinas sobre a criação do universo que não nos dão respostas, mas negam a existência de um Deus todo-poderoso. Simplesmente as pessoas tapam os ouvidos para essa verdade que nos foi revelada. Nós não temos mais profetas, nós temos hoje a palavra de Deus, que nos diz que Deus é o Criador do universo, que Deus enviou o seu Filho na cruz para morrer em nosso favor, para que nós fôssemos aceitos por Deus. É o que a palavra de Deus nos diz, é o que nós cremos, é o que nós confiamos. No entanto, as pessoas preferem ouvir outras coisas, mas não só as pessoas que estão no mundo, irmãos, elas rejeitam a palavra de Deus. Muitas vezes pessoas que estão dentro das igrejas, muitas vezes até mesmo líderes religiosos, usam a própria Bíblia para pregar ilusões para outras pessoas, ilusões que as pessoas querem ouvir, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, que nos confronta, que nos mostra os nossos pecados, as nossas falhas, o que nós devemos mudar dentro de nós.
que nós devemos nos submeter a esse Deus que é santo, que é poderoso, que é o dono do universo. Ninguém, ou pessoas que rejeitam o Evangelho, rejeitam essa mensagem, mas há pessoas que não querem ouvir isso, usam a Bíblia, manuseiam a Bíblia, mas só querem ouvir a parte boa das Escrituras. Mas, queridos, nós precisamos ouvir a Bíblia como um todo. Ela precisa nos mostrar quem nós somos e as transformações que nós precisamos, e nós precisamos nos parecer com Jesus Cristo todos os dias. Mas há pessoas que abrem a palavra do Senhor, essa profecia do Senhor, e só falam sobre coisas que não importam, só falam sobre prosperidade, ou criam uma ideia de uma religião onde o céu se faz aqui na terra, e isso não é verdade, queridos. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque na verdade, irmãos, há uma série de bênçãos, mas há também aqui nas Escrituras Sagradas uma série de maldições, na qual nós precisamos prestar atenção. Muitas vezes, eu lembro quando eu era criança, eu recebi de um amigo uma caixinha de promessas, e eu gostava muito da caixinha de promessas, que ela se parecia com uma Bíblia. A gente tirava, tinha sempre um versículo bonito, e eu gostava porque foi um presente que eu ganhei. Mas obviamente, irmãos, nós não podemos viver de caixinhas de promessas, porque as caixinhas de promessas, elas só têm versículos bonitos. Eu não sei se isso ainda tem, se você vai numa loja de artigo evangélico, mas era uma caixinha e tinha várias fichinhas com versículos, só com versículos bonitos. Mas a Bíblia não é uma coleção de versículos bonitos. A Bíblia é a palavra de Deus que nos confronta, é aquela que nos diz a verdade, não aquela que nós queremos ouvir, que muitas vezes não é verdade, mas as verdades que nós necessitamos ouvir. E o que a Bíblia nos fala muitas vezes é o que diz no versículo 11: deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Nós precisamos, irmãos, ter um coração humilde para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos deixar o nosso coração obstinado de lado, porque muitas vezes nós criamos muros em volta de nós, baseados, irmãos, em pecados, em mentiras, em ilusões, e achamos que a vida é só isso. Mas muitas vezes nós nos confrontamos com uma realidade, aquela que Tiago, o irmão do Senhor, diz na sua epístola, que a vida é como uma fumaça, é como uma neblina que passa, que logo passa, queridos. E aí as escamas, quando a gente se confronta com essa realidade da finitude da vida humana, nós percebemos que muitas vezes a nossa vida é como um castelo de areia, irmãos. E aí é muito bonito, mas com qualquer onda ela derruba, e não pode ser assim. Nós não podemos construir a nossa casa sobre a areia. Nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. É assim que nós precisamos viver, é exatamente dessa maneira, irmãos, que nós precisamos viver as nossas vidas. E o que Deus espera de cada um de nós é isso que está revelado no versículo 15, quando ele diz: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Isso é fundamental. Qualquer um, repito, qualquer um que queira se chegar diante de Deus, deverá arrepender-se de seus pecados. Não importa quem você é. Não é, irmãos, porque eu sou pastor da nossa igreja, que isso me dá um degrau a mais, que faz com que eu seja alguém que já não tenha necessidade de me arrepender dos meus pecados. Não é possível. Qualquer um que queira chegar diante de Deus deverá se arrepender dos seus pecados. Mas não só isso, irmãos, deverá também descansar em Deus. Ou seja, olhar para trás, ver aquilo que fez de errado no seu passado, pedir perdão ao Senhor e, a partir de agora, confiar ao Senhor o seu caminho. Essa é a maneira de nós vivermos.
Porque não adianta pedirmos perdão pelos nossos pecados e continuarmos da mesma forma. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos confiar naquilo que a palavra de Deus nos fala sobre Deus, e o Senhor manda que a gente não viva como vive o mundo. Então, irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, confiar no Senhor, saber que não somos nós que criamos o nosso caminho, que fazemos o nosso caminho, mas é o Senhor que conduz os nossos passos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Nós precisamos confiar no Senhor para caminharmos aqui e sermos cristãos como Ele espera, parecidos com Jesus Cristo. Isso é fundamental, irmãos. Então, Deus espera de nós arrependimento e descanso. Isso é algo fundamental. Aqueles que continuam, aqueles que sabem que é assim que precisam viver, infelizmente, irmãos, irão pelo caminho onde a porta é larga, o caminho é espaçoso, mas que não chegará até Deus. Queridos, uma verdade nós vamos dizer agora: não são todos os caminhos que levam a Deus, como muitos dizem aí, mas Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. É assim que a Bíblia nos fala. Essa é a verdade dolorosa que nós precisamos ouvir. Mas, irmãos, isso tudo que eu falo não é apenas por uma questão de que você deve fazer isso porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa legal, porque as pessoas têm que ser boazinhas. Se converteu, logo ficou boazinha. Não é isso não. É exatamente porque nós esperamos no Senhor. Porque o Senhor, assim como Ele fala para Israel, contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. O Senhor aguarda o momento em que Ele será bondoso com cada um de nós. O Senhor tem preparado coisas para nós, nas quais nós precisamos perseverar enquanto estivermos aqui. Por isso nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a reconhecer os nossos pecados, nos arrepender das nossas falhas e descansar no Senhor, porque o Senhor vai nos ajudar enquanto estivermos aqui, porque o Senhor, Ele aguarda o momento de ser bondoso conosco, irmãos. O Senhor, Ele é bom, e Ele será bom com você, e Ele tem sido bom com você. Receba isso, viva essa verdade, porque é a palavra do Senhor que nos diz. Isso aqui, irmãos, não é ilusões criadas pelos homens, mas Deus revelou isso através do seu profeta, o profeta Isaías, irmãos. E ele diz aqui no final: como são felizes todos os que nele esperam. Porque, irmãos, que é para nós uma felicidade esperar no Senhor, porque o Senhor, Ele tem poder para cumprir as suas promessas. E há promessas para aqueles que estão numa aliança com o Senhor. Eu e você, que estamos nessa aliança, estamos caminhando em direção a Jesus Cristo, deixando o mundo, dizendo não ao pecado, e com a ajuda do Espírito Santo, indo em direção a Ele. Há uma promessa para nós, e o Senhor, Ele é poderoso para cumprir, porque eu, irmãos, não tenho condição de cumprir qualquer coisa, porque eu sou frágil, eu sou humano, eu não tenho esse poder, mas Deus é todo poderoso. Ele vai cumprir as suas promessas, irmãos. Como são felizes aqueles que esperam nele, porque as promessas dessas pessoas serão cumpridas. Aquilo que nós olhamos adiante, a promessa de novos céus e nova terra, a promessa que as coisas se cumprirão, nós temos a certeza que o Senhor Deus, Ele as realizará nas nossas vidas. Pode ser, irmão, irmã, que você hoje esteja passando por momentos difíceis e complicados. Pode ser que a sua família não seja tudo aquilo que você sonhou um dia. Pode ser que profissionalmente você não tenha alcançado tudo o que você poderia ter alcançado, todo o seu potencial.
de trabalho, todo o seu potencial de vida, de força. Talvez você tenha sido acometido de alguma doença grave, alguma coisa que fez com que a sua vida não fosse plena como você desejava. Mas eu queria dizer para você que você precisa descansar no Senhor. Se há algo de errado na sua vida, se você percebe que de alguma maneira você contribuiu para esse momento ruim da sua vida, para esse momento no qual você olha e vê que as coisas não aconteceram como você deveria, se arrependa dos seus pecados. Isso é saudável, irmão. Não tem nenhum problema com isso. Nós precisamos sempre pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, veja se há em nós, Senhor, algum caminho mau, e pedir ao Espírito que nos mude, nos transforme, queridos. Isso é saudável. Então, nós precisamos viver assim. E se você olha para o seu passado e vê que alguma coisa você contribuiu, peça perdão ao Senhor e aprenda a descansar. Quem sabe esse novo período da sua vida não será completamente diferente. Eu tenho certeza que será, porque será um período que você não errará mais, você não tomará mais o seu próprio caminho, você não escolherá o seu caminho pela sua própria consciência, ou a sua vontade própria, ou pela sua ansiedade, mas você confiará no Senhor, você entregará ao Senhor a sua vida. Alegra-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará, e tudo Ele fará. Queridos, confie no Senhor. Entenda que o Senhor, Ele está presente na sua vida. Então não viva como o povo de Judá vivia. Convivia com as coisas de Deus, ia lá no templo, oferecia culto, mas na verdade o coração estava distante. Era um povo rebelde que não aceitava a instrução do Senhor. Não faça isso. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, ouça o Espírito Santo, ouça o que Ele está dizendo sobre você. Se arrependa dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, e descanse, confia no Senhor. Porque, irmãos, mesmo se as coisas não estiverem boas, mesmo que você não tenha alcançado a plenitude familiar, mesmo que você não tenha alcançado a plenitude profissional, ou seja, em qualquer outra área da sua vida, emocional, ou a saúde física, saiba que Deus fará novos céus e nova terra, que isso aqui não é tudo, que a nossa vida não se resume a essa, mas há uma promessa de plenitude. O Senhor te abençoará agora, mas muito mais no porvir, porque Deus transformará essa nossa realidade numa realidade na qual não haverá choro, não haverá tristeza, onde nós estaremos para sempre com aqueles que nós amamos. Confie nessa verdade, confie na palavra do Senhor, confie nessa profecia que é a Bíblia para as nossas vidas, e viva como aquele remanescente fiel de Judá que confiou no Senhor e foi salvo pelo Senhor, porque se arrependeu e aprendeu a descansar no Senhor. Irmãos, que nós possamos aprender a descansar e a confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que ama você. Confie no seu infinito amor. Que o Senhor abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, não permita que sejamos como o povo de Judá que rejeitou a sua verdade, que rejeitou, Senhor Deus, a verdade que doía lá dentro deles, mas que tinha poder para os transformar, e preferiram as ilusões. Senhor, afasta as ilusões dos nossos corações e faça com que cada vez mais nós possamos estar mais próximos de Ti, ouvindo cada vez mais aquilo que o Senhor tem a nos dizer através das Escrituras Sagradas. Nós confiamos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de terminar, eu queria dizer que hoje, no domingo, dia 24, é aniversário da nossa irmã Cláudia.
Eu queria dar os parabéns a ela, se ela estiver assistindo nesse momento, que as bênçãos do Senhor possam alcançar você, minha querida irmã, e também a sua família. Queria dar também um aviso dizendo que os nossos cultos presenciais, eles não estão acontecendo, né? Houve um aumento de casos muito grande nos últimos tempos, então nós achamos por bem segurar um pouquinho, né? Já que a gente tinha feito um pequeno recesso, né, no final do ano, juntou ali com as minhas férias, então como a gente está com a equipe muito reduzida, eu achei por bem nós darmos um tempo, né, nos nossos cultos, e assim nós fizemos, mas no dia 7 nós vamos retornar, e vamos retornar com uma ceia do Senhor. Se não houver qualquer mudança, né, então os irmãos já ficam avisados do nosso retorno no dia 7 de fevereiro. Ok? Então, é isso. Gostaria de fazer agora a oração final. Convido você a fechar seus olhos para que nós possamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse culto, pelos louvores, pela palavra. Nós oramos para que Teu Espírito Santo possa tocar fortemente na vida dos nossos irmãos e que haja bênçãos na vida de cada família da nossa comunidade, daqueles que nos assistem, que o Senhor possa prosperar os seus caminhos, mas não apenas materialmente, mas emocionalmente, espiritualmente também. Nós oramos pela nossa irmã Cláudia, pelo seu aniversário, que o Senhor possa abençoar muito a sua serva, que possa também conceder a ela muitos e muitos anos de vida, Senhor Deus, e dar plenitude familiar, alegria em sua casa, no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos também. Prospera os seus caminhos, é o que nós pedimos. Oramos também por todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão vivendo problemas nos seus lares, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los. Oramos também pela nossa irmã Inês Linhares, que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse momento tão difícil que ela tem vivido. Senhor Deus, guarda, livra, esteja presente ali. É o que nós te pedimos. Livra-nos de todo mal, livra-nos dos assaltos, das doenças, livra essa comunidade, Senhor Deus, é o que nós pedimos a Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso e a Ti recorremos nos momentos difíceis, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.